Oi, gente, eu sou a Amabile. E eu sou o Carlos Alberto. Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o visto D3 de trabalho aqui em Portugal, ou Tecvisa. Vamos lá. E hoje o Carlos Alberto vai contar um pouco para vocês sobre a experiência dele, né? A nossa experiência com o Tecvisa, que é o visto de profissionais altamente qualificados. O Carlos Alberto se encaixa nessa categoria em TI, que é Tecnologia da Informação. E não técnico em informática, como Gente, muita gente acha. Eu sempre achei que era técnico em informática, até casar com um TI e descobrir que é Tecnologia da Informação, tá? Então hoje ele vai explicar para vocês um pouco sobre a nossa experiência, tá? Eu vou falar um pouco sobre outras informações, mas que é de fácil acesso, vocês vão acabar conseguindo aí pela internet afora, no Google e tal, mas a nossa experiência pessoal, eu acho que vale muito a pena deixar aqui registrado também. Pode te ajudar com isso. Estou aqui em posses das minhas anotações e aqui também, como vocês sabem, inclusive estou consultando o site oficial, tá? Para não dar nenhuma informação assim da nossa cabeça. Quais são os profissionais que se encaixam nesse visto D3, que é o visto de profissionais altamente qualificados? Que também é conhecido como Tecvisa. Tecvisa. Que ele sai mais rápido do que os vistos comuns. Isso. Tem o D1, que é o visto D1, que é de trabalho, que serve para qualquer tipo de trabalho. Esse visto que a gente está falando para vocês hoje, que é o D3, é exclusivo para profissionais altamente qualificados, tá? Eu vou falar isso mais algumas vezes para a gente poder assimilar bem que não é qualquer trabalho, tá? Então, quem se encaixa nessa categoria? Profissionais de tecnologia de informação e comunicação, estudantes que tenham sido admitidos como estudantes de ensino superior a nível de doutorado, também não é qualquer tipo de estudante. Profissionais que queiram desempenhar uma atividade de docência num estabelecimento de ensino superior em Portugal, ou seja, um professor universitário. Cargos de gestão como diretores e chefes. Profissionais de ciência e engenharia, o Carlos Alberto também se encaixa nessas duas categorias. Profissionais de saúde. Profissionais jurídicos, sociais e culturais. E pesquisadores científicos. Então, apenas os profissionais que se encaixam nessas categorias podem solicitar esse visto, certo? Vamos lá. Vou ler para vocês o que está no site oficial. Entretanto, vale lembrar que mesmo se você se encaixar em alguma dessas categorias, para pedir o visto D3 aqui em Portugal, vai ser realizada uma análise bem detalhada da sua situação, que foi o nosso caso. A gente foi para uma avaliação, não foi assim... aceito tão rapidamente quanto a gente gostaria, para ver se você vai ser, né, classificado como um profissional altamente qualificado, segundo os critérios de Portugal e da Comissão Europeia. Porque sim, a Comissão Europeia também opina sobre esses assuntos e define quais os profissionais existem na Europa de forma geral. Então, sua solicitação vai ser analisada, vai demorar, enfim, né? Agora que vocês entenderam legalmente, nós vamos contar a nossa experiência. E essa análise varia de profissão para profissão, Isso. tá, gente? Então, cada uma das profissões ali vai ter seus critérios separados. Isso. Então, a gente vai falar mais aqui sobre a área de TI, que foi o visto que a gente veio. Que foi o nosso caso, né? Como a área de TI é uma área que tem, além de estar em muita expansão, tem muita falta de mão de obra. Não tem profissional de TI. Aqui em Portugal não tem. Desde que a gente chegou, o Carlos Alberto já recebeu mais de 80 novas propostas. Todos os dias ele recusa outras propostas de outras empresas, inclusive de outros países, querendo levar ele para trabalhar lá. Porque, além dele ser um profissional altamente qualificado, não tem quem faça esse tipo de trabalho. Isso é uma coisa que tá bem alta aqui. E estão Parabéns. Precisando de muita gente na área de TI. De muita gente. Na empresa que você trabalha, né, amor? Eles já trouxeram... Eu acho que 170 pessoas. 170 famílias, no caso, famílias, né? Porque a gente veio como família. E estão planejando mais 150 até o fim desse ano ainda. Então, a gente está em agosto. Então, até dezembro, eles pretendem fechar em um número de 300 famílias e 300 novos funcionários só na área de TI. Então, tem trabalho, tem vaga. Se você é da área de TI... esse é o seu vídeo, é o seu momento. Fica aqui, dá a mão aqui que é o seu momento. Isso, já a gente vai dar algumas dicas aí do que precisa para ser chamado por uma dessas empresas. Isso aí, bora. Número 1. Agora é o momento que eu fico quietinha, caladinha, que o Carlos Alberto vai contar pra vocês, porque eu não entendo nada de nada. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que ter é um ensino superior. Então,
um dos primeiros documentos que eles vão te pedir é o diploma. Então, ensino Você tem que superior, ser formado naquilo que você quer fazer, né? para começar. Número 2. Anos de experiência. Então, se eu não me engano, para a área de TI, você tem que ter no mínimo 3 anos de experiência para se aplicar esse visto. Tá? Algumas empresas, obviamente, têm os seus critérios. Algumas pedem 5, já vi pedir até 7. Mas pro visto são 3. Tá, gente? Então, tem que ter se formado e trabalhado um pouco. Você precisa provar que você sabe fazer aquilo, né, gente? Nenhuma empresa vai trazer você do seu país, bancar, te ajudar, te auxiliar, correr com visto, se você não puder nem comprovar que você tem experiência naquela área. É o mínimo, né? Formação e experiência. Então, começamos por aí. O terceiro ponto, Inglês! que é uma coisa muito importante aqui, é o inglês. Sim. No Brasil, o inglês é um diferencial, mas aqui é o básico. Sim, é o mínimo você saber É o inglês. mínimo. Não que seja impossível uma empresa te contratar sem o inglês, mas é muito mais difícil porque normalmente você nem trabalha para empresas aqui em Portugal. Locais, Você vai trabalhar para outras empresas dentro da Europa, remotamente de Portugal. Que é o seu caso, Que é o meu caso, eu trabalho numa empresa holandesa, mas em Portugal. mas daqui. Então a comunicação é primordialmente em inglês. Você vai ter um ou outro que talvez sejam portugueses que trabalham lá, ou outros brasileiros que trabalham nessa empresa que você vai conseguir se comunicar em português, mas a maioria é em inglês. Até porque tem francês, tem inglês, tem russo, a chefe do Carlos Alberto é russa. Então tem gente do mundo inteiro trabalhando aqui que a forma mais fácil de se comunicar é em inglês, obviamente. Então não tem como fugir. Não precisa ser um inglês assim Nativo. fluente, nativo, mas um inglês suficiente para segurar uma conversação e se fazer entender. Dica número 4. Número LinkedIn. 4. LinkedIn. Atualize o seu LinkedIn. Procure colocar tudo em inglês. O LinkedIn tem vários idiomas, você pode configurar, mas deixa sempre o seu perfil principal em inglês, que facilita muito. E você pode direcionar a sua busca para onde você quer, seja aqui para Portugal ou para outros países que também tem o TechVisa. Com o LinkedIn é onde a maioria dos recrutadores aqui vão procurar, seja postando vagas ou eles procuram diretamente uma stack que eles querem e quem sair ali eles dão uma analisada no currículo pelo LinkedIn e te mandam uma mensagem, normalmente um convite Que e uma seria mensagem. esse recrutador avulso aí que a gente não sabe quem é, tá? Aí esse recrutador ele vai te chamar para uma entrevista, que foi o que aconteceu comigo. Em inglês? Não, essa primeira entrevista ele tem 2 etapas. Então é uma primeira entrevista onde você vai apresentar tudo que você fez, né? Seu portfólio, O seu por exemplo? portfólio, ou falar sobre você, sobre seus pontos fortes. Uma entrevista simples, Que é a comum. pessoa que vai definir. E depois eles vão te fazer algumas perguntas em inglês. Alguma coisa bem básica, assim. Por exemplo, conta como foi suas últimas férias. Alguma coisa assim, só pra ver o seu nível de inglês. Se você tiver um nível de inglês bom, ok. Passa pra segunda A fase. segunda fase. A segunda não- fase depende muito de empresa para empresa. Eu fiz todos os tipos de segunda fase. Tá, gente? Eu fiz Sim, muita fiz entrevista Muita entrevista até a gente chegar aqui. até chegar muita. aqui. Então, assim, tem algumas que você vai direto para alguém da empresa. Antes do Carlos Alberto trabalhar nessa empresa que a gente tá agora, aqui de Portugal, o Carlos Alberto trabalhava para uma empresa de Nova York, então ele já entendia bem, né, amor, como funcionava esse meio de LinkedIn, de entrevista e tal, porque ele trabalhou para uma empresa americana. Então, o inglês realmente é primordial e você ter essa segurança de saber que você vai conseguir, que o seu trabalho é bom o suficiente, porque na entrevista todo mundo fica nervoso. Né, amor? Você sempre ficava nervoso, preocupado se você vai conseguir, se vai dar certo. Então, calma, porque você vai ter que fazer muitas entrevistas. Não vai ser na primeira, não vai ser na segunda. Talvez demore. Pra gente foi 2 anos. A pandemia toda, todo esse tempo de pandemia aí, a gente tava na luta. O Carlos Alberto aplicando currículo, fazendo entrevista e demorou. Mesmo sendo um profissional qualificado. Então, invista em você, invista na sua educação, na sua formação. Porque lá no final, que é o nosso caso, vai valer a pena. Então é assim, gente. Aí depois você vai ter vários tipos de segunda entrevistas. Você pode fazer direto com a empresa que você vai trabalhar. Ou você vai fazer um teste, que foi o caso aqui. Eles me deram um teste que era
como é que eu posso dizer, supervisionado. Então, alguém da empresa que estava me recrutando assistia ao teste enquanto eu fazia. Então, era um teste com 20 perguntas, se eu não me engano. Que você resolveu em tempo recorde? Foi, eu não lembro quanto, 45 minutos, eu acho, para as 20 perguntas. E dessas 20 perguntas, a gente tinha tantas perguntas de múltipla escolha, perguntas abertas e código. Então, você tinha que escrever um código. Esse código é tipo programar alguma coisa. Você tinha que programar a solução de um problema. Escreve aqui assim, ó, aleatório e avulso, porque eu não sei o que eu tô falando. Você tinha que simplesmente programar alguma coisa para resolver um problema. Mas na frente deles. Isso, na frente deles. A tela é compartilhada, então eles estão vendo o que você está fazendo. Não tem como você dar golpe. Não tem como você dar golpe, até porque nem dá tempo. Todas as perguntas têm um tempo definido. Então, assim, você tem no máximo 45 minutos para fazer, mas... Uba. Olha o Enem, olha o atrasado do Enem. Mas, por exemplo, as perguntas de múltipla escolha, você tem 30 segundos para responder. Não apareceu no Faustão? Que não deixa o entrevistado falar. Sim. É porque você fica assim, aparecendo. Tá muito monótono a sua entrevista, amor. Ué, mas eu fazer o Você quê? tá É monótono a cansativo. vida. Testa e envia. E o resultado sai na hora. Depois disso, se você teve uma pontuação boa, você vai para a terceira fase. No meu caso, foi uma entrevista direto com o cliente. Eu tive mais umas 3 etapas, né, até a proposta e o final. Algumas empresas é mais rápido, algumas um pouco mais demorado, mas basicamente é isso. São essas etapas. Depois disso, você vai receber uma proposta. Você aceitou, a gente vai pro quinto Salarial. passo. Proposta Isso. salarial. Uma proposta salarial. Falando de euros agora. Em xixinheiro. Que é o que nós gostamos. Aí você vai passar efetivamente para a parte do visto. Então, no meu caso, a empresa tem uma outra empresa de advocacia que presta serviço para eles e ajuda... Um convênio, né? Um convênio que ajuda a gente com o visto. Então, eu fiz uma reunião com o advogado, onde ele me passou a lista de documentos. É uma lista grande de documentos, mas é simples. Cópia autenticada do diploma, vão ter que tirar o PB4, vão ter que enviar um comprovante de residência, alguns documentos básicos, o seu passaporte. O passaporte tem que ser o original, tá, gente? Não é Xerox. Não é Xerox, é o original, porque quando você receber de volta, ele vai ter o visto Já vai vir. ou não colado nele, vai depender. Normalmente... Se você for aceito, vai voltar já colado no seu negócio lá, no seu passaporte, no seu documento. Normalmente, quando você vai para uma empresa assim, eles aceitam, Aceitam. porque a empresa já sabe de tudo que precisa e vai te escolher sabendo que você Já cumpre os faz a requisitos. documentação, ainda mais com o advogado. A empresa que vai te contratar já tem todo esse esquema para trazer o funcionário, né? Então, é bem mais fácil. Então, provavelmente vai ser aceito sim. Vai ser aceito. Você vai pegar tudo isso e vai enviar para o correio para uma empresa de São Paulo. E essa empresa vai enviar para o consulado. Eu não sei o motivo da gente não poder fazer isso direto. Tá? Não tem um jeito de fazer isso direto. Você tem que passar por essa empresa. E você tem que pagar uma taxa, obviamente, que é Como 115, 127. Depende do estado que você tá. Pro estado de São Paulo, se eu não me engano, é 127 ou 117, uma coisa assim. Depende do estado, é mais barato ou é mais caro. Essa empresa vai enviar para o consulado e você vai receber um número de protocolo que não serve muito para muita coisa. Você vai entrar no site deles, vai colocar o número de protocolo, nunca vai ter uma atualização. No nosso caso foi assim. Como sempre, né? O TecVisa normalmente demora 30 dias para ter uma resposta, se foi ou não aprovado. No nosso caso... Normalmente. No nosso caso demorou uns 60 e tantos dias. Sim, porque a gente pegou o fim do ano, em dezembro. No Brasil a gente sabe que tudo para ali no começo de dezembro, lá pro dia 15, já não tem nada mais funcionando direito. E as coisas voltam só lá pro meio de janeiro a funcionar. Então, a gente pegou férias, final de ano, fim de pandemia, enfim, né? Atrasou a nossa documentação. Atrasou a nossa vida. Mas demorou muito e o site lá não te dá nenhuma informação. É só assim, o consulado recebeu e beleza. O seu documento. Pronto. Só isso. Apenas. E você fica desesperado, chorando na sua casa sem saber o que tá acontecendo. Sim, é isso mesmo. Aí eu olhava todo dia, né? Porque era 30 dias, a gente já tava em mais de 60 e não vinha.
O documento chegou meu passaporte com o visto e no site ainda não estava atualizado Não. nenhuma resposta. Você recebeu o seu visto e agora você vai fazer todo o trâmite para viajar. Se você tem cachorro, tem um vídeo aqui de como trazer o seu cachorro. O seu baby com você, nós trouxemos 2, já tem vídeo aí no canal. Então, você vai fazer todos aqueles passos lá que a gente falou no próximo vídeo. E chegando aqui, tem mais coisas pra você fazer, tá, gente? Porque esse visto só te dá o direito de entrar no país. Não te dá residência aqui. Então, aqui você vai ter que tirar uma outra documentação, uma outra burocracia, uma outra demora. É, porque de lá a gente ainda tava resolvendo questões no Brasil. Aqui é aqui, não tem como fugir. O que é bom desse visto é que com o visto D3 você pode fazer o reagrupamento familiar. Foi o que a gente fez. Tá. Porque eu não tinha como vir, gente. Então, como nós somos casados, sim, eu acho que para quem é casado, filhos e quem tem união estável, é aplicado esse reagrupamento familiar, isso, que chama. Tá. Então, mas são outros documentos, outra burocracia. Chegando aqui, o que vocês vão ter que fazer? Tirar a documentação de cidadão, não de cidadão, mas eles chamam de cartão cidadão, que é um documento que vai ter todas suas informações aqui de Portugal. Para isso, vocês vão precisar ir no centro, no CEF, que é o órgão que regula tudo isso, com uma série de documentos. Nesses documentos vocês vão ter que ter o contrato da empresa de trabalho, o endereço... E o agendamento do CEF, hein? Isso foi uma vantagem que a gente teve, que quando você faz o visto D3, você sai com o agendamento do CEF. Sim, a gente já veio do Brasil com o agendamento do Carlos Alberto. Marcado. A gente chegou aqui em abril e o seu agendamento foi para 14 de julho. Demorou pra cacete também. Sim, é demorado. Então, se vocês pensarem que o meu visto chegou em janeiro, o agendamento estava para julho. Então, é um bom tempo aí de espera. Mas, vamos lá. Aqui tudo é bem burocrático, é bem demorado, é bem... As coisas aqui não são tão automatizadas como no Brasil, que você põe lá, digita no computador, aparece tudo. Aqui não, você tem que levar papel impresso, tem que ir com a documentação, tem que voltar, tem que... Nossa, é bem complicado aqui. É muito burocrático. Eu acho isso aqui péssimo. Muito burocracia. Então, por exemplo, eu cheguei, precisava assinar o contrato de trabalho, mas para ter o contrato de trabalho eu precisava do número do NIS, que é o número da carteira de trabalho aí do Brasil. Uhum. Mas aí eu tinha que agendar no órgão para ir. O agendamento também foi para mais de um mês. Então tudo isso vai... comer no seu tempo, que a gente tava aqui com o visto, mas o visto não te dá permanência, né? Te dá só entrada. Então a gente tava contando aqueles tempos, os dias de turismo, principalmente no meu caso, que tô como reagrupada, né? Então a gente, no caso, não tinha nenhuma documentação, tinha que correr atrás. Só que toda essa documentação leva dias, semanas, meses pra sair. Então acaba que a conta não fecha. Porque você tem que esperar a documentação para conseguir fazer outra documentação, só que leva meses para fazer essa documentação e o seu tempo no país está vencendo, então... É demorado. Mas, então, o que acontece? Você tirou esse NIS, a empresa vai registrar o seu contrato nas finanças, que é o que eles chamam aqui. Vai chegar o dia da sua entrevista, você vai ter que levar alguns documentos impressos também, contrato de trabalho, o endereço que você tá, então tem que ter alugado um lugar. Tá, tem que ter o comprovante de residência. Isso. Tem que levar o seu documento do NIS que você tirou, o NIF que você tirou, que é um outro documento aqui de Portugal também. Só levar esses papéis lá, só levar. E eles vão colher os seus dados biométricos, tirar uma foto. Precisou pagar? Precisa pagar. Quanto? Foi 50 euros e alguns cêntimos. Não lembro se foi 80 cêntimos, 80 e poucos cêntimos, um negócio assim. Facada. E eles aceitam cartão. Na verdade, já é uma ajuda. Eles pedem para que seja cartão. O dinheiro é no último recurso. Nem tenho certeza se eles realmente aceitam, porque eles não te dão muito essa opção lá, é só no cartão mesmo. Então, que nem lá no veterinário. Outra coisa que você tem que ter junto com a sua documentação é uma conta em um banco português. Tem que ser uma conta no banco português, tá, gente? Não pode ser... Não vale Nubank. Não vale o Wise. Quem tem o Wise não aceita nesse ponto. Tem que ser um banco português. Normalmente vocês vão conseguir isso
já com a empresa vai auxiliar porque para abrir a conta no banco você vai precisar do contrato de trabalho. Então a empresa já vai provavelmente te indicar algum banco que eles trabalham para você abrir a sua conta. Depois que chegar esse seu cartão, cidadão, você pode abrir conta aí no banco que você quiser, mas até lá é complicado. Eles não abrem conta assim para qualquer um. Quem não tem a documentação não consegue abrir. Eu abri em um banco que tem parceria com a empresa que eu trabalho. Que é uma mão na roda, né? No caso, eu não tenho conta em banco porque eu não tenho vínculo empregatício com ninguém. E para quem vem com um reagrupamento familiar, você só pode dar a entrada na documentação da sua família depois que sair o cartão cidadão. Então tem que esperar esse cartão sair para daí dar a entrada das outras pessoas, para daí começar o outro processo. Quanto tempo leva pro cartão cidadão chegar? Então, por lei, né, eles têm que me enviar esse cartão até 90 dias da data que você foi lá. Ou seja, mais 3 meses aguardando o seu documento. Isso. Mas tem alguns lugares que chegam antes, alguns depois. O lugar que eu fui, eles me falaram que eles têm uma média de 60 dias para entregar. Um pouco mais rápido. Onde você fez? Que cidade? Eu fiz em Alverca, que é pra frente, depois de Lisboa ainda. Então... A gente mora em Sintra, pra vocês tentarem se localizar mais ou menos. É bem longinho de onde a gente mora. Mas era onde tinha vaga e foi onde agendaram o Casabé. Isso é outra coisa, você não pode escolher o lugar. Por exemplo, a gente tá na região de Lisboa, então todo esse pedaço que seria a região de Lisboa, eles podem te mandar. Pra Em qualquer um que tiver a vaga, é isso aí, Eles você vão não te pode enfiar, escolher. E aí, se ficar 3 horas da sua casa, que pena, você vai ter que ir. No nosso caso, se eu não me engano, foi 1h40 de trem pra chegar lá. Então, é longinho. Bem longinho mesmo. Mas, gente, se perder, esquece. Porque não tem jeito. Demora 6 meses pra marcar de novo. Na verdade, nem sei o que acontece se você perder. Porque daí Se é lascou. outro assunto, Mas, não percam. E se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal se esse vídeo foi útil, informativo e te ajudou. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa o seu like e o seu comentário. Me siga nas outras redes sociais, o Carlos Alberto vai pôr aí em algum lugar. Ou não. Ele vai sim. E compartilhe esse vídeo com alguém que pretende vir pra cá, que trabalha em alguma dessas áreas. Esse vídeo pode ajudar essa pessoa. Então, o Carlos Alberto vai dar algumas dicas valiosas pra vocês que ajudaram ele nesse processo de como escolher, qual empresa é melhor, porque ele teve várias propostas, e o que fica mais viável, como se sair bem na entrevista e tal. Fala aí. Então, vamos lá. Eu acho que o ponto mais difícil foi o inglês. Porque como você faz entrevista com gente do mundo inteiro, então cada hora tem um sotaque diferente. Então isso só vai passar depois das primeiras entrevistas, a hora que você começar a treinar mais com os entrevistadores que eles estão falando, fica mais fácil. Então treine bem o inglês, principalmente ouvir. Tá? Outro ponto que é muito importante saiba que você vai receber vários nãos. Tá? Não desiste porque vai acontecer. Tem lugar que você não vai passar nem da primeira, tem lugar que você vai chegar na última e não vai conseguir. Então Isso chateia. Isso chateia, mas isso é a experiência para você ir bem nas próximas entrevistas. Porque a gente coloca expectativa, você chega lá no último passo pra você ser contratado e daí você recebe um não. Aconteceu muitas vezes, né, amor? Aconteceu várias vezes. E isso deixa a gente desanimado, você fala assim, poxa, não foi dessa vez, no que será que eu tô errando, o que tá acontecendo? E às vezes não é isso, é só que não é pra ser, né? Não é na hora que a gente quer. Às vezes a outra pessoa que tava falando com você era melhor, você tem que aceitar isso também. Outra coisa fale sempre a verdade, tá, gente? Então, se perguntar se você sabe fazer alguma coisa, e você não sabe, fala que não. Porque normalmente você está tendo uma entrevista com alguém que é da área, sabe tanto ou até mais que você, porque normalmente quem vai nessas entrevistas ou é o CTO ou são os desenvolvedores sêniores que estão na casa há muito tempo. Então se você tentar enrolar, eles já vão te pegar. Já vai te queimar. Já vai te queimar. Feio, mentira. E às vezes a pergunta que eles estão fazendo ali é para você não saber mesmo. Então... Tanto na empresa quando eu trabalhei em Nova York, quanto aqui, teve várias coisas que eles perguntaram que eu falei que eu realmente não sabia e perguntei o que era. E aí eles me explicaram e alguma coisa era simplesmente específica da empresa, aconteceu com a empresa de Nova York. Aí eu falei que não sabia, que nunca tinha
visto aquilo, eu perguntei o que era, e era um Uma coisa ramo de dentro da empresa. específico deles, de uma área X que eles trabalhavam. Não era uma coisa de conhecimento geral que ele pudesse ter aprendido na faculdade, por exemplo. Não, porque era uma coisa interna, então não tinha como ele saber. Só que se ele tivesse falado que sim, ele tinha sido pego com carça curta. Exatamente. Então, não Seja tema. honesto. Seja honesto. Fale que você sabe, fale que você não sabe e pronto. Mas é que isso você aí. está disposto a aprender, né? Enfim, isso é Não tente enrolar o outro. o entrevistador, gente. Ele é macaco velho. Ele tá acostumado, ele fala com gente do mundo inteiro. Não pensa que você vai ser espertão. Outro ponto é o LinkedIn. Gente, o LinkedIn é atualmente, eu acho, o lugar que mais é buscado vagas e que são pescados profissionais, vamos dizer assim. Tá? Então, sempre mantenha seu LinkedIn atualizado, sempre responda as mensagens, mesmo que for um não da sua parte, mas nunca feche uma porta que você pode precisar depois. Se aquela vaga não for do seu interesse, por exemplo, você não tem interesse em morar no tal país, ou de sair do seu lugar, ou a proposta salarial é mais baixa do que você pretende, mesmo que não seja do seu interesse, responda. Seja gentil, educado, agradeça pela oportunidade, porque lá na frente eles podem lembrar do seu nome e falar, não deu daquela vez, mas quem sabe mais pra frente. Isso também já aconteceu com o Carlos Alberto, né, amor? Sim, De também já não aconteceu. aceitar uma vaga e depois de meses aquela mesma empresa voltar e fazer uma nova proposta com um salário um pouco mais alto, melhor, né? Então, não feche uma porta, responda. Isso. Aconteceu até com a empresa de Nova York. Sim. Eu fiz uma entrevista com eles no começo do ano, em janeiro, e quando foi em setembro eles me chamaram de volta porque abriu uma nova vaga e eu nem passei por entrevista nem nada, só fui. Simplesmente chega aí. Exatamente. O LinkedIn é o melhor lugar, tanto para você procurar quanto para você ser achado. Então sempre atualize, sempre dê uma olhadinha, sempre busque achar empresas no ramo que você quer, no lugar que você quer. Então, Isso, selecione já onde você quer ir, onde você quer morar, pra facilitar, pra você a não sua ficar... busca. Isso, fazendo um monte de entrevista, sendo que é uma coisa que você não quer, isso vai te desgastar, vai perder o seu tempo, então já vai selecionando realmente o que você quer e onde você quer. Uma coisa que eu fiz foi, eu entrava em algumas empresas da área e normalmente tem o quadro de funcionários do LinkedIn. Normalmente quem é recrutador está nesse quadro de funcionários, então eu sempre mandava um convite para eles me adicionarem. Então, por quê? Porque eles iam olhar o meu currículo já de cara. Então, se eles tivessem alguma vaga, às vezes acontecia um contato, às vezes não, mas eu consegui vários contatos assim. Já facilita, né? O não a gente já tem, a gente vai correr atrás da humilhação. Então, seja cara de pau, mande o convite. Você não tem nada a perder. O não você já tem. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero que tenha sido muito útil. Quando a gente estava no processo da nossa mudança de documentação, a gente não conseguia encontrar nada desse tipo assim tão explicativo, contando detalhes, inclusive valores de documentação por aqui. Então eu achei que seria super válido trazer para vocês essa experiência e contar um pouco do que foi pra gente. O que você achou? Olha, é um processo cansativo, demorado e desafiador, vamos falar assim, porque você recebe um tanto de não que dá vontade de largar a mão. Não desista. A nossa melhor conselho que a gente pode dar pra você que tá procurando sair do Brasil, morar em Portugal e aplicar o visto D3, não desista. A sua hora vai chegar. Se profissionalize, se especialize, faça o máximo que você conseguir, estude o máximo que você puder, porque tem muita vaga. Tá sobrando vaga, faltando mão de obra assim a rodo, então tem um espacinho pra você também. Não desista, confia. Vai que você consegue. Você consegue também. É isso. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.